Então nós vamos entender, amados, que nós, ainda que vivamos um momento de fraqueza, ainda que vivemos um momento de sensibilidade, ainda que vivamos um momento em que a gente não se sinta lá muito forte, mas nós precisamos projetar uma vida de um leão. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus projetado na nossa vida que nos faz vencer como um leão. Amém ou não amém? A tua vida pode ser uma vida de um gatinho, mas o poder de Deus te projeta como uma vida de leão, com a garra de um leão, com a força e o poder de leão, com a imponência de um leão. Amém ou não amém, amados? Então é assim que nós vencemos. Assim como Davi diante de Golias, frágil aparentemente, nem armamento de guerra ele tinha, mas ele derruba o gigante Golias, porque naquele menino frágil e inexperiente para a guerra, havia o poder projetado de Deus, que fez ele vencer como um leão, e fez ele derrotar Golias. Amém ou não amém? Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas Deus nessa noite, Ele quer manifestar o poder dEle na tua vida, projetando na tua vida o poder de um conquistador, de um vencedor, de alguém que derruba gigantes, de alguém que derruba fortalezas, de alguém que derruba muralhas, de alguém que vence, de alguém que rompe em nome do Senhor Jesus. Então receba nessa noite o poder de Deus projetado na tua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós queremos começar com esse versículo que inclusive nós também o lemos na semana passada, segundo aos Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso ser, que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Então, recapitulando e trazendo para o que nós já começamos a falar nessa noite, ainda que por fora, ainda que exteriormente, você seja alguém frágil, Paulo vai dizer, ainda que o exterior se corrompa, ainda que o exterior demonstre uma aparência de fragilidade, mas o interior, ele vai se renovando. Amém, amados? O que significa isso? Eu não ando, eu não vivo por aquilo que é aparente. A minha vida não é aquilo que as pessoas estão vendo, porque dentro de mim há o poder de Deus. E ainda que as adversidades do tempo presente, as adversidades do momento, da situação do agora, elas pesem, elas pressionem sobre mim, ainda que o desemprego, as dívidas, uma enfermidade, um problema familiar, uma angústia, uma depressão, ainda que os problemas, eles pressionem sobre a minha vida e tentem me abater, e tentem me derrubar, e tentem me destruir, não conseguirão, porque há dentro de mim um poder, o poder de Deus, que faz com que o meu ser, a minha pessoa, a minha alma, ela vá se renovando, ela não é destruída. Amém ou não amém, amados? Você vive uma dificuldade aqui. Então, qualquer outra pessoa, vivendo aquela dificuldade, iria se abater, se deprimir, iria jogar a toalha, iria falar, é o fim, acabou, não dá mais, estou derrotado, já foi. Mas você, por causa do poder de Deus na tua vida, apesar daquele momento difícil, e você reconhece que o momento é difícil, e aquele momento tem tudo para abater a tua alma, mas não abate, sabe por quê? Porque você vai se renovando diariamente. Amém ou amém? Renovando diariamente por dentro. Por fora pode até estar ruim, mas por dentro está surgindo um leão. Alguém que está aprendendo com aquela experiência negativa.
alguém que está crescendo com aquele momento difícil, alguém que está aprendendo, alguém que está ganhando experiência com aquele momento difícil, alguém que está ganhando resistência com aquele momento difícil. Amém, amém? Então, ainda que o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o nosso estado de espírito, ele é fundamental no processo de vencer. O teu estado de espírito, ele é fundamental e ele vai determinar se você vai ou não vencer. E o que nós falamos com estado de espírito? Ora, estado de espírito é a maneira como as tuas emoções se encontram em determinado momento. Então imagine que você está num belo dia, alegre, você acordou bem, cheio de disposição, de alegria, de vida. Você vai trabalhar com alegria, que está com plano, que está com projeto de comprar isso, de construir a tua casa, de fazer alguma coisa, e você está feliz. Mas quando você chega no teu local de trabalho, você recebe uma notícia ruim. Olha, precisamos conter custos e, por causa disso mesmo, precisamos demitir alguns funcionários e, infelizmente, você está na lista de cortes, você foi demitido. Então, qual é a tendência natural? De você se abater, de você estar com um estado de espírito abatido. As tuas emoções, a tua alma se abate. Quem entendeu, diga amém. E quando a pessoa se abate, ela tem uma tendência de ser derrotada. Ela tem uma tendência de viver uma derrota. Então, existem várias situações que têm o potencial de abater a nossa alma. Eu citei desemprego. São vários os potenciais. São várias as situações que têm o potencial de abater a nossa alma, de fazer que a gente viva um momento difícil. Mas, se nós nos entregarmos àquele abatimento da alma, a gente vai sucumbir, a gente vai desistir, a gente vai desanimar, a gente vai se deprimir. Então, o nosso estado de espírito, que é a maneira como nós nos encontramos emocionalmente naquele momento, é fundamental no processo de vencer. Algumas pessoas, diante de uma notícia ruim, diante de um episódio ruim, diante de uma circunstância ruim, elas desmoronam. Mas outras pessoas têm nela projetado o poder de Deus. E a pessoa, no primeiro momento, ela até se abate, mas ela quer saber, vou levantar a minha cabeça, porque há um Deus na minha vida e Ele vai me fazer vencer, Ele vai me fazer superar este momento difícil da minha vida. Não será na minha força, mas será no poder de Deus. Como Davi disse para Golias, você vem na tua força contra mim. Você vem contra mim com lança, com escudo, com espada. Mas eu venho contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E eu vou cortar a tua cabeça. E o arraial dos filisteus, os soldados do teu exército, cairão por terra nesse arraial. Amém, amados? Então, nós podemos nos abater ou nós podemos reagir no poder de Deus. Às vezes nós precisamos falar, Deus, não há forças em mim. Deus, eu não sei o que fazer diante desta situação. Eu não sei se você se lembra de um homem chamado Josafá.
o rei Josafá. E o exército da Síria estava diante dele para destruir. E ele então se coloca diante de Deus e ele confessa e diz: Senhor, não há força em mim para enfrentar esse grande exército. E ele diz: mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Amém, amados? E a gente conhece a história de como ele venceu o exército poderoso da Síria através da adoração. Então ele ia andando e os levitas iam adorando e tocando o chofar, e eles iam cantando e engrandecendo o nome do Senhor, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E foi assim que ele venceu, sem precisar guerrear. Deus derrotou o exército da Síria. Então, às vezes, nós precisamos falar: Deus, não há em mim força, não há em mim capacidade, mas os meus olhos estão postos em Ti. Amém, amados? É na Tua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Amém? Mateus 26, 36 vai trazer esse relato de Jesus. Vamos ler. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus estava ali diante do momento chegado, o momento em que ele seria entregue aos judeus. E ele vai dizer: a minha alma está angustiada. Estou angustiado. Jesus, diante daquilo que ele iria encarar, diante daquilo que aconteceria dali a alguns instantes, naquela noite, ele fica tão angustiado. A Bíblia vai dizer que ele vai suar gotas de sangue. Tal era o pavor que ele vivia naquele momento. Mas o que ele faz? Ele vai orar. Nos momentos mais angustiantes da tua vida, o que você faz? Vai falar com Deus, vai orar, vai colocar a tua alma para fora, como fez Ana, mãe de Samuel, lá no tabernáculo, porque ela era estéril, e ela vai até o tabernáculo e ela vai orar, e o sacerdote ali pensa que ela estava embriagada, mas ela vai dizer: não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, porque eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher atribulada, mas hoje eu vim aqui me derramar perante o Senhor. Amém, amados? E ela se derramou perante o Senhor e fez um voto ao Senhor. E dali, 9 meses depois, nasce Samuel, o profeta Samuel. Amém, amados? Quem entendeu, diga amém. Precisamos aprender a nos derramar diante de Deus. É importante você estar aqui nessa noite sendo ministrado. É importante você estar aqui nessa noite recebendo essa palavra. É importante você estar aqui nessa noite recebendo a unção sobre a sua cabeça. É importante você estar aqui nessa noite recebendo oração e orando. Mas também é importante que você esteja a sós com Deus, derramando a tua angústia diante de Deus. E o Senhor, Ele vai dizer: se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus, ele enfrenta aquela situação de cabeça erguida. Amém, amados? Com coragem, com cabeça erguida, ele vai para o seu martírio. Nós precisamos levantar a cabeça. Jesus não foi derrotado na cruz, pelo contrário, na cruz ele foi vencedor. Na cruz ele foi vitorioso, amém? Assim também você
torna-se vitorioso quando você levanta a cabeça diante dos problemas. Você baixa a tua cabeça diante de Deus, mas você ergue a tua cabeça diante dos teus problemas. Quem entendeu, diga amém. Então erga a tua cabeça diante dos teus problemas. Eu não sei o que você enfrenta. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei quais sejam os teus desafios. Talvez você não esteja vivendo hoje um problema, ou um grande problema, mas você tem um desafio diante de você, de alguma coisa que você quer realizar, e você sabe que não é tão simples, não é tão fácil. Mas você nessa noite, você pode se colocar diante de Deus, em humildade, mas levantar a tua cabeça e ir à luta, em o nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que te faz vencer. Amém ou amém? Glória a Deus. Então, diante dos problemas, nós temos 3 possibilidades. Uma é paralisar. A outra é fugir, correr. E a outra é enfrentar aquela situação. Jesus viveu um momento angustiante, mas ele não paralisou. Ele não fugiu. Ele enfrentou aquela situação. Amém ou não amém? Diante de Golias, Saul ficou paralisado. O exército de Israel ficou paralisado. Os irmãos mais velhos de Davi ficaram paralisados. Mas Davi foi lá e enfrentou o gigante. E enfrentou Golias e venceu. Amém ou não amém, amados? E sabe o que é tremendo? Que Davi não tinha capacidade, mas a capacidade dele vinha de Deus. Diante dos nossos gigantes, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, porque esse é o nome que faz gigantes cair diante de nós, esse é o nome que nos dá vitória, esse é o nome que faz milagres, esse é o nome que faz o impossível acontecer, é o poderoso nome de Jesus. Aleluia! Lá em Provérbios 22:13 tem um versículo que talvez você olhe e fale, meu Deus, que chato ouvir isso. Mas vai dizer, diz o preguiçoso, tem um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O que esse versículo vai falar para mim e para você? Preste atenção. Nós sempre procuramos motivos, justificativas para não vencer. Sabe quando você tem uma ideia muito boa, um projeto que surge, e aí você fala, boa ideia, mas tem um leão lá fora. Eu não posso sair para colocá-lo em prática. Seria muito bom, mas tem um leão me esperando. Pessoas que não vencem, geralmente, elas enxergam uma dificuldade que está pronta para anular os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. Então, elas sequer chegam a sair, elas chegam a iniciar o projeto. Aí eu gostaria muito de me especializar, ou eu gostaria muito de me graduar, de cursar uma faculdade, mas pensando aqui, eu acho que não vai dar por causa disso, daquilo outro. E a pessoa, então, não consegue colocar em prática o seu projeto. Eu poderia ampliar essa casa aqui. Faço ali, aumento a cozinha para lá, dá para fazer mais um outro quarto ali, dá para fazer ali uma área boa, dá para fazer aqui um espaço gourmet. Aí a pessoa, não, acho que não vai dar não, vai dar muito trabalho, eu não vou conseguir. Então, às vezes,
nós não vencemos, amados, simplesmente porque nós enxergamos sempre um inimigo à espreita. Porque nós enxergamos algo à espreita. Porque nós estamos dizendo, olha, tem um leão lá fora, fora dos meus projetos, do lado de fora dos meus sonhos, do lado de fora dos meus desejos e vontades. Existe um leão pronto para consumir-me. Então deixa eu ficar aqui dentro, deixa eu guardar tudo e não vou sequer botar os pés para o lado de fora. E assim, amados, nós não vencemos. Nós precisamos ter um pouco mais de ousadia, colocar os pés na água para que o Rio Jordão pare e você atravesse. Se não colocar o pé na água, o Jordão não para e a gente não atravessa. Só que o objetivo é o lado de lá do Jordão, não é o lado de cá. Então coloca o pé ou coloca os pés na água, porque a água do Jordão vai parar e você vai atravessar. Amém ou amém? Você vai chegar do outro lado. Amém ou amém? Precisamos. Então não podemos ser muito tímidos. Precisamos matar um leão por dia. Essa é a vida dos vencedores. Todo vencedor, ele entende que todo dia precisará matar um leão. Todos os dias ele vai ter que acordar e falar, uau, mais um dia, vamos lá. Porque o resultado disso vai ser bom. Vamos lá, porque o resultado disso vai ser alcançar aquilo que eu desejo, que eu quero, que eu planejei, que eu projetei. Vai ser alcançar o propósito da minha vida. Então vamos lá, mais um dia. E aí você fala, uau, esse é mais um dia que o Senhor me deu. Esses dias, né, esses últimos dias estão bonitos demais, né? As manhãs estão lindas, sim ou não? Estão lindas. Você fala, uau, que dia maravilhoso. Você fala, uau. E você se enche de energia. Você fala, uau, Deus está comigo, eu estou vencendo. Eu estou vencendo. Hoje eu mato mais um leão. Deus é contigo para te fazer vencer. Aleluia. Você não pode na tua força. Você não pode sozinho. Você não é capaz na tua força. Mas Deus é contigo e te faz vencer. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, então a minha alma não tem prazer nele. Então eu vivo pelo quê? Eu vivo por aquilo que eu estou vendo? Eu vivo por aquilo que eu acho que está acontecendo? Ah, tem um leão lá fora. Que leão que nada, você acha que tem um leão lá fora. E ainda que tenha um leão lá fora, o leão não pode impedir você. Porque o justo, ele vive pela fé. Não é por aquilo que eu vejo. Não é pelo que está no exterior. Porque o exterior pode se corromper. Mas o interior, ele vai se fortalecendo. Amém ou amém? E continua. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus não tem prazer naqueles que se retiram, que recuam, que perdem a fé, que dizem não, não será possível. Porque dizer não será possível é dizer Deus não vai me abençoar. Dizer não, não é possível é dizer Deus não está disposto a me abençoar. Deus não tem prazer nesses, amém, amados? Deus tem prazer naquele que se levanta e vai pela fé. Vai pela fé, amado. Deixa Deus ir adiante de você. Ele vai endireitando os caminhos tortuosos. Ele vai quebrando as portas de bronze. Ele vai despedaçando os ferrolhos de ferro. Ele vai adiante de você. Posso ouvir um amém? Deus vai adiante de você. Posso ouvir um amém? Deus vai adiante de você. Posso ouvir um amém? Então diga, Deus vai
adiante de mim. E finalizamos nesse momento com 1 de João 5:4. Nós finalizamos com esse versículo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa... Diga, a minha fé vence. Diga mais uma vez, a minha fé vence. Diga, a minha fé me faz vencer todas as situações. A minha fé me faz vencer todas as situações. Diga, eu vencerei pela fé. Agora, a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. A fé é algo que Deus nos dá. E se Deus nos dá, e Deus já deu uma medida de fé para cada um. O que você precisa é pegar essa fé e colocá-la em prática. Amém? Fé colocada em prática é igual a crer. Porque enquanto fé é um substantivo, crer é um verbo. E o que é um verbo? Verbo é uma ação. Amém ou amém? Então, quando eu pego a fé e eu coloco em prática, eu estou crendo. Porque crer é botar a fé em ação. Ou crer é agir pela fé. Amém? Então, se você está diante de uma situação qualquer que seja difícil, exerça a tua fé. Não deixe os problemas te abaterem, mas se levante crendo que, ainda que você tenha pouca força, ainda que você não consiga, ainda que seja difícil para você, mas Deus é aquele que vai à tua frente, e Deus é aquele que vai abrindo portas, e Deus é aquele que vai resolvendo situações, e Deus é aquele que vai fazendo você vencer. Amém ou amém? Então vença, 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 em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique em pé nessa hora diante do Senhor.